Glória a Deus. Eu queria eu vou me aprofundar ainda mais, mas eu queria chamar um pouquinho o nosso cantor para a conversa. Baseando no que a Sara falou, algo que me chama muita atenção no chamado de Pedro é que Cristo chama Pedro logo após de Pedro ter vivido um dos melhores momentos da história dele, inclusive causado por Jesus. Pedro vai viver o maior milagre que aconteceu até então. Pedro passou a noite pescando, não conseguiu pegar nada, não conseguiu trabalhar nada, não conseguiu ganhar nada. E quando ele estava indo embora, Jesus aparece, fala, lança a rede novamente. Aí Pedro vai lá e lança, e ele consegue a maior pesca que ele já houve até aquele momento em sua história. Só que aí Jesus, após esse momento, ele olha para ele e fala, larga e me segue. E aí eu me pergunto, por que Jesus, então, mandou soltar a rede novamente? Porque normalmente quando algo dá errado, é que nós falamos, não, Jesus tem algo maior para nós. É quando dá errado que a gente fala, não, Jesus, isso daqui não era para mim, o que Jesus tem é maior. Só que na verdade Jesus operou um milagre na vida de Pedro, entregou algo que ele queria e falou, isso é bom, né? Mas eu tenho algo maior para você. Isso é bom, mas eu tenho algo melhor para você. E aí eu queria te convidar, Douglas, a se perguntar, qual foi o momento em que você sentiu que Jesus estava te direcionando para o seu chamado? Que cantar não era apenas cantar, mas sim um ato profético. Havia um chamado nessa história. Enfim, nossa, profundo. Eu creio muito que eu sempre fui muito conduzido com a parte do louvor, a música, né? Eu creio que o Senhor, Ele foi me direcionando desde pequeno, né? Desde muito novo. E eu sempre me encontrei, e para mim era só música. A minha primeira recordação, assim, com o louvor era a minha mãe ensaiando com um coral de mulheres na igreja, eu pequenininho sentado, com um encarte de CD da Ludmilla Feber, e eu cantava, e eu cantando junto. E também os corais que a gente tinha no final do ano. Eu creio que foram muitas pessoas que semearam na minha vida, e algo que foi muito falado num acampamento que eu participei esse ano, de composição, da Gabi Sampaio, e que eles frisaram muito sobre nós plantarmos sementes, sabe? Porque muitas vezes, eu acho que isso é uma missão do missionário, você plantar sementes, independente se você vai ver o fruto ou não. Porque muitas vezes você está ali vivendo a sua vida e naturalmente você não precisa estar num lugar específico, numa localidade específica, sendo missionário, sabe? No seu dia a dia. Eu digo isso porque o meu ministério principal não é missões, mas eu entendo que a gente pode ser um missionário dentro da nossa própria igreja, dentro da nossa casa, dentro da empresa onde a gente está. E voltando para a pergunta, que aí eu vou vou me empolgando pra caramba. É muito lindo assim o quanto Deus foi o trabalhar de Deus, e eu vejo muito a mão de Deus com as próprias pessoas, os membros da minha igreja, o acolhimento que eu tive, o apoio que eu tive, porque eu me encontrei, como a gente estava conversando, né? Eu nasci na igreja, numa igreja específica, e era um ponto missionário que acabou fechando, e eu fui para uma outra igreja que era do outro lado da rua, né? A gente foi conhecendo a igreja e foi se familiarizando, foi acolhido ali naquela igreja. Como foi importante esse acolhimento da igreja. E lá eu estava quietinho no meu canto, né? Eu cantava na outra igreja, mas era criança ainda. E os pastores de lá, uma missionária que tinha lá, ela foi me direcionando, me mostrando que não é somente música. A adoração vai muito além disso. Você guiar a igreja a um lugar, a um encontro com Jesus é totalmente diferente. E com isso, com a junção dos meus líderes, claro, que me apoiaram pra caramba, eu fui me descobrindo em Cristo e me relacionando com Cristo. Que eu acho que quando a gente vai conhecendo quem Deus é, a gente vai se conhecendo. Porque é como o Paulo fala, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, é quando você vai realmente se conhecendo, a partir do momento que você conhece a Cristo, né? E eu vivi muitos momentos, muitas situações. Houve até tempos onde a minha igreja não tinha músico nenhum. Teve esse período e eu me coloquei à disposição. Eu falei, Senhor, eu não sei o que está me levando, mas eu creio que vem de Ti. Eu estou disponível. Estou disponível. E era cultos onde era eu um violão, eu sabia no máximo 5 notinhas,
e ia. Eu me colocava à disposição e o Senhor fazia. Pois eu creio que não vinha de mim, vinha do Senhor. E com o tempo pra cá eu vejo um crescimento muito grande onde Deus tem me levado. E uma situação parecida como você descreveu, você foi falando de Pedro, eu fui lembrando de uma situação que eu vivi recentemente. Não tem muito a ver com missões, mas era um desejo muito grande meu, desde criança, fazer um intercâmbio, né? O Senhor sabe disso. Eu falo, Senhor, que vontade é essa no meu coração que me planejo, nunca dá certo, né? E para a glória de Deus, as coisas foram se organizando. Eu vivi uma situação onde era realmente isso. Era eu negar a mim mesmo, eu negar o meu sonho. Era parecido como se eu tivesse vivido um luto, sabe? Porque eu estava gastando muita energia no meu sonho e não olhava realmente para Deus. E foi um tempo onde era um culto normal, assim, de quinta-feira, que eu estava somente eu e o Senhor. Foi um culto mais normal, assim, de semana. E que eu lembro que eu fechei os meus olhos e eu fiz uma oração tão sincera para Deus, que quando eu fui me tocar, eu estava ajoelhado lá na frente, estava a igreja inteira intercedendo por mim. Só que o pessoal falava que eu chorava como se eu estivesse realmente num luto profundo, assim. E naquele dia eu tomei uma decisão. Você ali. Cara, eu falei, realmente eu tô me abstendo do meu sonho, daquilo que é um desejo muito grande dentro de mim para viver aquilo que Deus tem. E desde lá para cá, meu relacionamento com Deus mudou. Eu tenho vivido coisas extraordinárias com Deus. Deus tem me apresentado pessoas que eu fico, meu Deus, o Douglas do passado deve estar surtando com isso, né? Só pode. Mas a partir daquele momento eu entendi que a nossa adoração, um ministério, um lugar onde o Senhor está te levando, não é apenas uma posição, mas sim um caminho que leva até Cristo. E eu acho que a partir do momento onde a gente se relaciona com Cristo, a gente acaba entendendo o motivo para que a gente está aqui, entendeu? Meu, aleluia. Eu tô aqui, eu tô só recebendo aqui. Eu já, desde aquela nossa conversa que a gente teve aqui nos bastidores até aqui, eu já tô ainda com você. Daqui a pouco nós ainda vamos cantar, nós já vamos cantar. Mas eu queria ainda frisar aqui, no seu começo, você teve algum medo, teve alguma insegurança? E dito isso, muitas das vezes isso é um particular de cada um para cada um. Porque muitas das vezes de alguém que vem do mundo para alguém que vai para a igreja, o medo é o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim. Mas muitas das vezes quem cresce em igreja, quem desde criança está ali, o medo é outro. Ele fala, será que eu sou bom o suficiente? Ah, mas tem outra pessoa, por que a outra pessoa não vai? Vai eu que sou pecador, eu que sou falho. Então no começo, como você se sentiu em relação a sou eu mesmo que tenho que ir? Sou eu mesmo que tenho que cantar? Porque eu acredito que esse é o pensamento de muitas pessoas que estão assistindo a gente. São pessoas que estão chegando agora, talvez, e o medo é, eu estava no mundo, eu estava bebendo, eu estava na prostituição, e agora eu sou levita. Agora você vai lá na frente para ler um versículo. E tem pessoas que já cresceram na igreja se perguntando, tem tanta gente, por que eu? Eu não sou bom o suficiente, eu peco, eu sou falho, por que eu? Então eu queria que você partilhasse um pouquinho do seu começo, como que foi essa maturidade. Nossa, foi terrível, porque a gente quando cresce na igreja, e principalmente quando a gente é apresentado ao ministério, no começo a gente não sabe da responsabilidade, né? E eu lembro, eu era totalmente tímido, pra mim era eu, o violão aqui, a partitura, eu cantava a música, acabou, é isso, entreguei. Entendeu? E com o tempo a gente vai soltando, né? Vai melhorando. Mas eu acho que Deus nos mostra, né? E eu acho que a igreja em si, né? É um local onde todos nós precisamos de Cristo, sabe? É um pior que o outro, vamos dizer, nesse sentido, né? E todos nós precisamos de Cristo. Então, claro, a gente, principalmente, posso falar na minha idade, assim, a gente que é muito novo, a gente não tem jeito, a gente se compara com o outro, a gente olha para o outro e fala, não, tenho pessoas melhores, por que o senhor não levanta outras, né? E com o tempo o senhor vai... Eu acho que a partir do momento que eu tive um relacionamento profundo com Cristo, que eu realmente me entreguei de verdade, não era somente vou acompanhar meus pais na igreja, vou apenas ensaiar essa música, cantar, apresentar, ter uma apresentação. Eu acho que a partir do momento que a gente tem essa maturidade, que a gente vai se conhecendo em Cristo, a gente vai entendendo que a igreja é um local onde todos ali precisam de Cristo. Todos precisam. Então, eu apenas sou mais um
que estou disponível para Deus e quero... É como Moisés, ele subiu o monte, ele recebeu do céu, ele desceu e ensinou, sabe? Então eu me coloquei à disposição, falei: Senhor, eu quero realmente fazer esse passo de subir o monte, quero receber de Ti, sabe? Ser próximo de Ti, ter essa sensibilidade e descer e mostrar para a Tua igreja o que precisa ser louvado, o que precisa ser cantado. Eu me alimentei, agora eu quero levar o alimento. Isso, sabe? Eu acho que é sobre isso.